Olá, seja bem-vindo ao curso Funções, Pesquisa e Referência. Neste curso, você irá aprender as funções de pesquisa e referência, como PROC-V e PROC-H. Vamos agora para a parte interessante do Excel, que é a parte prática. Lembrando, se você não tiver instalado na sua máquina o Excel, providencie o mesmo para um melhor aproveitamento durante o curso. Abra a janela do seu Excel, clique em Abrir outra pasta de trabalho. Vá na pasta onde você salvou o arquivo deste curso e o abra. Vamos ver agora a função de pesquisa e referência, que é o PROC-V, procura na vertical. Então, a ideia aqui é, quando informarmos o CNPJ, aqui, para facilitar, já tem uma validação para a gente escolher. Então, quando informarmos o CNPJ, ele vai vir na base de dados, checar se tem esse CNPJ e aqui trazer para a gente o nome do cliente, o telefone comercial, o celular e o nome do contato, buscando na base de dados. Então, para isso é que serve a função de procura na vertical, ou seja, a função PROC-V. Então, vou clicar ali no H4 e eu vou escolher lá um CNPJ. Vou clicar aqui no H6 e aqui nós vamos usar a função igual PROC e aqui já aparece PROC-V. Então, quando é que você vai usar o PROC-V? Quando a sua base de dados estiver em coluna, ou seja, na vertical. Vou mostrar para vocês o que faz a função. Então, procura um valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela e retorna um valor na mesma linha de uma coluna especificada. Como padrão, a tabela deve estar classificada em ordem crescente. Então, isso daqui são convenções da função PROC-V. Então, o PROC-V ele só pesquisa da esquerda para a direita. Então, eu não posso informar aqui o telefone para ele me trazer o nome do cliente, a não ser que o cliente tivesse para a direita, aí eu conseguiria. Então, a pesquisa é sempre feita da esquerda para a direita. Nós temos também, lá no final, como padrão, a tabela deve estar classificada em ordem crescente. Por que ele avisa isso? Que o padrão do PROC-V é trabalhar com o verdadeiro, que é o aproximado. E, obrigatoriamente, para ele funcionar, a tabela deve estar classificada em ordem crescente. Então, isso é uma convenção. Vamos agora ver a função, vocês vão entender esses conceitos. Vou dar um duplo clique no PROC-V, ele abre a estrutura da função. Então, primeira coisa que ele pede é valor procurado. Então, valor procurado é sempre aquilo que eu vou informar para que ele pesquise na base de dados. Então, no nosso caso, o nosso valor procurado é o nosso CNPJ, que está no H4, que eu vou informar.
Vou aqui já fazer uma coisa, vou fixar F4, porque depois nós não vamos fazer todas as fórmulas, porque vai ser o mesmo padrão. A única coisa que a gente vai alterar é só o índice da coluna. Ponto e vírgula, que é o separador. Aí ele pede aonde está a matriz da tabela, quer dizer, aonde estão os dados para ele pesquisar se existe o CNPJ. Então, no nosso caso, nós vamos marcar do B4 até o F14. E aqui também vou fixar, que depois vamos copiar essa fórmula para as demais células aqui do lado. Ponto e vírgula, que é o separador, e aqui ele pede número índice da coluna. Número índice da coluna é sempre numérico. Então, como é que o PROC-V trabalha? Quando definimos a base de dados, isso aqui para ele, então o CNPJ é o número 1. Se eu quiser trazer o cliente, é o número 2. Se eu quiser trazer o contato, 3. Se eu quiser trazer o telefone comercial, 4. Se eu quiser trazer o celular, 5. Então, isso é convenção. Nunca coluna B, C, D, E, F. É sempre numérico em relação ao que você definiu como sua matriz de tabela. No nosso caso, como a gente quer trazer o nome do cliente, o nosso nome de cliente está na coluna 2, em relação ao que definimos como matriz da tabela. Ponto e vírgula, e aí caímos no procurar intervalo. Se a gente tivesse deixado vazio, ele já ia cair no padrão, que é o verdadeiro, correspondência aproximada. Então, nesse caso, reparem que aqui ele já até mostra, os valores da primeira coluna de matriz tabela devem ser classificadas em ordem crescente. Então, se você estiver trabalhando com o verdadeiro e a coluna do índice estiver fora de ordem, vai acontecer problemas, erros. Então, é importante isso aqui. E também temos a correspondência exata, que é o falso. No nosso caso, nós vamos trabalhar com o falso. Por quê? Porque a gente só quer que ele traga se for exatamente igual ao CNPJ 1, 2, 3, 4, 5. Eu não quero aproximado. Então, uma dica aqui. Toda vez que você for trabalhar com códigos, texto, sempre trabalhe com o falso. E aí, nesse caso, o falso, você não precisa se preocupar com a classificação, porque ele vai trazer a referência exata. Fecha o parênteses e efetua a entrada. Então, ali ele já veio. Como informamos o CNPJ 3, ele veio na base de dados, checou. Tem o CNPJ 3? Tem. Me traga o que está na coluna 2. E já trouxe para a gente o C. Se eu alterar aqui o CNPJ, eu vou colocar 10. Ele já foi, analisou, tem o CNPJ 10? Foi lá na base de dados, checou, tem. Me traga o que está na coluna 2 e já mostrou o J. Aqui temos um problema. Se eu deixar ali o CNPJ vazio, ele vai me retornar um código de erro, que é o ND, não definido. Então, nesse caso, vamos trabalhar em conjunto o PROC-V com o CERRO para resolver esse problema? Então, eu vou clicar ali depois do igual
E eu vou colocar ali um C, erro. Eu já poderia fazer isso aqui logo de cara, mas eu quis primeiro mostrar o PROC-V e depois incrementar. Vou após o parênteses do PROC-V, ponto e vírgula. Se acontecer erro, eu quero que ele mostre vazio, por exemplo. Então, abre aspas, fecha as aspas e fecha o parênteses. Efetua a entrada, viram que agora já resolveu. Se eu escolho um CNPJ válido, ele já vai na base, localiza e traz. Vou fazer mais um aqui, manualmente, eu vou fazer do zero. Então, aqui eu já vou usar o igual, C, erro. Qual vai ser o nosso valor? O PROC-V. Quer dizer, se acontecer algum erro, então isso aqui não muda. Qual é o nosso valor procurado? É o H4. Vou fixar, porque depois eu vou copiar para o lado, ponto e vírgula. Onde está a nossa matriz da tabela? Do B4 ao F14. Também vou fixar, ponto e vírgula. Qual é o número índice da coluna? Aqui, no caso, a gente quer trazer o telefone. Então, esse é o 1, cliente 2, contato 3, telefone comercial 4. Então, o nosso número índice de coluna é 4. Ponto e vírgula, e o procurar intervalo falso, porque queremos a correspondência exata. Fecho o parênteses do PROC, ele retorna para o seu erro, ponto e vírgula, e aqui eu vou mostrar o vazio. Abre aspas, fecha as aspas, fecha o parênteses e efetua a entrada. Então, ali ele já veio, baseado no CNPJ, analisou, tem o CNPJ 5? Tem. Me traga o que está na coluna 4. Então, 1, 2, 3, 4, e já me trouxe lá o telefone. Bom, aqui, só para vocês verem, eu não vou fazer uma a uma, eu vou copiar para a direita. Pedir aqui para preencher sem formatação, para não perder os formatos. Aqui eu vou alterar. Onde tem aqui o celular, no caso, não é o 4, é a coluna 5. E ali ele já me trouxe. E o contato, vou editar também, vou deletar o número índice da coluna, que no nosso caso é a coluna 3, baseado no que definimos como a base de dados. Efetua a entrada, então ali ele já trouxe. Então, só para vocês verem, ó, se eu mudar o CNPJ, ele já foi, já trouxe o nome do cliente, o telefone comercial, o telefone celular e o nome do contato. E ali, se a gente deixa vazio, ele já zera tudo, porque usamos o controle de erro, se erro. Senão, ia estar aparecendo o código de erro, que é o ND. Aqui, só para vocês verem, eu vou fazer uma mudança para vocês entenderem aquele conceito do verdadeiro e do falso. Então, vou dar um clique aqui no I6. E aqui onde está falso, eu vou alterar para verdadeiro. Efetua a entrada. E aqui eu vou fazer algumas mudanças. Então, aqui no CNPJ, lá no B10, vou passar para 10. Esse item, que é o B8, eu vou passar para 1. E o B14 eu vou passar para 4.
Então, se eu vier aqui, ó, e escolho o meu item 1, ele já trouxe lá D. Então, aqui, como a gente não mudou, trouxe normal, que era falso. Então, o falso, ele não se preocupa com a ordem. Você viu que aqui, como a gente mudou para o verdadeiro, como está fora de ordem, ele já não trouxe, ó, conteúdo nenhum. Então, alguns ele pode trazer certo e outros errado. Vou alterar aqui, ó, e vou colocar o número 2. Vocês viram que aqui ele veio, trouxe lá, aqui no caso estava tudo falso, veio correto. No telefone comercial, como estava o verdadeiro, você viu que aqui no item 2, você viu que esse ele trouxe correto. Se eu vier aqui, ó, e escolher o 10, você viu que aqui o 10, ele já não trouxe o telefone comercial correto, já me trouxe outro. Viram que alguns ele traz correto e outros não. Então, isso é um problema. Então, para isso, no nosso caso, nós trabalhamos com a condição falso, que aí eu não preciso me preocupar com a ordem. Então, se você for trabalhar com o verdadeiro, não pode esquecer que obrigatoriamente isso aqui deveria estar classificado em ordem crescente. Bom, aqui eu vou retornar para o falso. Então, vejam que agora já funciona. É o 10, ele veio aqui, analisou e já trouxe correto. Se eu mudar aqui, lembram lá o 1 que ele não trouxe? Você viu que aqui ele já trouxe e já me trouxe o telefone comercial correto. Bom, aqui no caso eu vou mudar para deixar na ordem como estava. Só por estética mesmo. Então, esta é a ideia. Então, quando eu venho aqui e altero, funciona normalmente. Então, o problema aqui é que muitas pessoas desconhecem essas regras do PROC-V, por isso que cometem muitos erros. Então, se a pessoa seguir essas orientações, que o próprio Excel, quando você abre a estrutura da função, já mostra para a gente, basta a gente ler. Perfeito? Então, aqui vimos aí o conceito da função PROC-V e vimos na prática também a sua ação. Vamos clicar na guia de planilha, função PROC-H. Nós vamos aprender mais uma função de pesquisa e referência, que é o PROC-H, procura na horizontal. Então, o que difere do PROC-V para o PROC-H é como a base de dados está montada. Então, se estiver em colunas, usa-se o PROC-V. Se tiver em linha, utiliza-se o PROC-H, procura na horizontal. Então, eu vou clicar aqui no D5. Quando a gente informar o código da forma de pagamento, aqui já tem uma validação. A gente quer que ele venha na base, checa se tem o código e traga ou o tipo ou os juros. Então, aqui nós vamos montar a fórmula do tipo. Então, nós vamos ali usar igual PROC. Como a nossa tabela de dados está na horizontal, temos que usar o PROC-H. Ele já mostra aqui o que faz a função, pesquisa um valor na linha superior de uma tabela ou matriz de valores e retorna o valor na mesma coluna a partir de uma linha especificada. Duplo clique. A estrutura é similar, a única coisa que altera é aqui.
Então, em vez de ser número índice da coluna, é número índice da linha. O restante é igual, valor procurado, matriz da tabela e o procurar intervalo. Então, qual é o nosso valor procurado? O D5. Aqui, como vamos copiar para a direita e depois para baixo, temos que fixar somente a coluna. Então, nós vamos apertar o F4 3 vezes. Então, quando a gente copiar para baixo, a linha tem que mudar. Quando a gente copiar para a direita, a coluna deve ser fixa, porque o código está sempre na coluna D. Ponto e vírgula. Qual é a nossa matriz da tabela? Então, vou selecionar do K5 até o P7, F4 para fixar, ponto e vírgula. Qual é o número índice da linha? Então, no nosso caso, quando a gente informar o código da forma de pagamento, a gente quer trazer o tipo. Então, isso aqui, para a função PROC-H, isso é a linha 1. A resposta, que é o tipo, é a linha 2. E os juros, que também é uma outra resposta, está na linha 3. No nosso caso, o número índice da linha para tipo é 2. Ponto e vírgula. E no procurar intervalo, vamos utilizar o falso. Queremos a correspondência exata. Duplo clique, fecha o parênteses, efetua a entrada. Então, ali ele já retornou um código de erro. Se eu escolho lá uma forma de pagamento, ele já me traz lá o tipo. No caso aqui, eu vou arrumar e utilizar em conjunto a função para o controle de erro. Então, depois do igual, então vamos editar a fórmula lá no E5 e nós vamos usar um cerro. O valor vai ser o PROC-H, depois do parênteses do PROC-H, ponto e vírgula, e no valor se erro, vou mostrar o vazio. Abre aspas, fecha as aspas e fecha o parênteses. Efetua a entrada, vou copiar para baixo, vou copiar para a direita, então para a coluna F, vou pedir aqui para copiar, mas preencher sem formatação. E aqui nós vamos alterar o número da linha. Em vez de 2, vai ser 3. Faz a entrada para ele trazer os juros. E eu vou copiar essa fórmula para baixo. Então, aqui, quando escolhemos a forma de pagamento, então vou alterar para 3, ele vai lá na base de dados, checa. Tem a forma de pagamento 3? Me traga o tipo que está na linha 2. E já mostrou lá 3 parcelas. Aqui ele veio, me traga, baseado no código da forma de pagamento, procura na base de dados e me traga o que está na linha 3, que é o nosso juros. E aqui ele já trouxe. Aqui já tem uma fórmula, está calculando os juros, que é o valor multiplicado pelos juros, o valor da parcela e o valor total, que também já é uma fórmula. Então, agora, conforme eu vou escolhendo aqui a forma de pagamento, ele já vai calculando. E aqui já vimos mais uma função, que é o PROC-H. Vamos clicar na guia de planilha, função PROC-V aproximada. Então, aqui a ideia é a seguinte, baseado no salário, então vou clicar aqui no E5,
Então, baseado no salário, a gente quer que ele venha nessa tabela e nos traga a alíquota. E aqui na coluna F, nos traga a parcela de dedução do imposto de renda. Então, aqui nós vamos ter que trabalhar com valores aproximados. Então, obrigatoriamente, aqui a gente vai ter que trabalhar com aquele item verdadeiro. Por quê? Então, de 0 até 1903,98, a alíquota é zero. De 1903,99 até 2.826,65, a alíquota é 7,5. De 2.826,66 até 3.751,05 é 15%. De 3.751,06 até 4.664,67, a alíquota é 22,5%. E de 4.664,68 em diante, a alíquota é 27,5%. Então, viram que agora nós vamos ter que trabalhar com essas faixas, com esses intervalos. Então, se a pessoa desconhece o que é o verdadeiro e o falso, olha só o que ia acontecer. Porque muitos aprendem com o colega e o colega fala assim: usa o falso que funciona. Então, aqui, como a nossa base de dados está em coluna, temos que usar o PROC-V. Então, igual PROC-V, procura na vertical. Qual é o nosso valor procurado? O salário, que é o D5, ponto e vírgula. Onde está a nossa tabela? Do I5 ao K9, ponto e vírgula. Qual o número índice da coluna? No caso, como é a alíquota, 2. Ponto e vírgula. E aqui eu vou mostrar para vocês, eu vou usar o falso, para vocês entenderem. Fecha o parênteses, faz a entrada. Viram que ali já deu o ND. Por quê? Porque ele veio aqui na base e foi procurar o valor exatamente igual, 10.423. Como não tem, ele trouxe o código de erro. Se eu vier aqui no salário e colocar 2.826,66 e faço a entrada, viram que aqui ele trouxe 15. Então, se você usa o falso, ele só vai mostrar a alíquota se for exatamente igual a 0, 1903,99, só que não é isso que a gente quer. Agora a gente quer que ele traga o intervalo. Então, para isso, eu vou deletar, vou fazer do zero. Então, aqui eu vou montar a fórmula. Igual PROC-V. Qual é o nosso valor procurado? O salário. Como nós vamos copiar para a direita, eu vou pressionar a tecla de função F4 3 vezes para fixar a coluna. Então, quando a gente copiar para baixo, ele vai mudar a linha, mas quando a gente copiar para a direita, a coluna do salário não vai se mover. Ponto e vírgula. Onde está a nossa matriz? Vou selecionar do I5 ao K9, F4 para fixar a nossa matriz da tabela, ponto e vírgula. Como a gente quer trazer a alíquota, lembram que aqui é sempre numérico, então essa é a coluna 1, a alíquota é a coluna 2. Ponto e vírgula, e o procurar intervalo, nós vamos ter que trabalhar com o verdadeiro, porque ele vai trazer a correspondência aproximada, ele tem que trabalhar com aquelas faixas. Fecha o parênteses e efetua a entrada. Então, agora ele já me trouxe o valor correspondente. Então, se eu mudar ali o salário,
10.485,67. Só para vocês verem. Viram que aqui ele já analisou. Está dentro dessa faixa. Já trouxe o 27,5. Se eu arrastar aqui para baixo, ele já me trouxe as alíquotas correspondentes. Outra coisa que é importante, lembram que o verdadeiro ele deve estar em ordem crescente. Então, se isso aqui estiver fora de ordem, ele também não funcionaria. Se isso aqui tivesse bagunçado, ele não ia conseguir identificar. Vou arrastar para a coluna F, vou pedir aqui preencher sem formatação, vou clicar aqui e aqui eu vou alterar de 2 para 3, para ele trazer a parcela que a gente tem para deduzir do imposto de renda. E ali ele já identificou. Como é 27,5, já deduziu 869,36. Vou arrastar para baixo. Aqui já tem uma fórmula que está calculando o salário com o desconto do imposto de renda. E aqui já fizemos mais uma utilização do PROC-V, mas trabalhando com o conceito de aproximada, usando o verdadeiro. Vamos clicar na guia de planilha, contas a receber. E agora eu vou usar aqui um recurso que a gente usa bastante com as funções de procura, PROC-V ou PROC-H, que é cruzar os dados. Então, nós temos a planilha contas a receber, onde eu tenho ali o número da nota fiscal, e aí a gente recebe um relatório do banco, que no nosso caso é essa planilha. E aí a gente quer checar quais as notas que foram pagas e trazer a data real do pagamento e qual o valor que foi pago. Então, nós vamos cruzar os dados usando, aqui no caso, como está em coluna, vamos usar o PROC-V. E aqui, como também queremos fazer o seguinte, caso a nota fiscal não esteja no relatório bancário, a gente vai mostrar o texto lá na data real de pagamento em aberto. No caso, eu vou usar aquele controle de erro, o C-erro, senão ia começar a aparecer ND quando ele não acha na base de dados. Então, aqui, só para vocês verem, esse relatório bancário, a gente já tem um nome, que é dados banco. Então, eu nem vou lá buscar na planilha, eu já vou usar a região nomeada, que a gente também pode usar uma região nomeada dentro do PROC-V ou do PROC-H. Então, aqui, na célula F5, nós vamos utilizar igual o C erro. Qual vai ser o valor? PROC-V. Então, qual é o nosso valor procurado? Nosso valor procurado é baseado na nota fiscal, que é o B5. Aqui eu vou fixar a coluna. Então, vou pressionar o F4 3 vezes, ponto e vírgula. Qual é a nossa matriz? Então, em vez da gente ir lá buscar agora, nós vamos pressionar o F3, vai aparecer lá o colar nome, e aí nós vamos pegar a região nomeada, dados, banco. Ponto e vírgula. Qual é o número índice da coluna? Então, a data real do pagamento, só para vocês lembrarem, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou retornar aqui, vou apagar isso, e aqui vou digitar o número 5. Ponto e vírgula.
E o procurar intervalo, verdadeiro ou falso? No caso, a gente quer a correspondência exata, então a gente só quer que traga se for a nota fiscal exatamente igual a 1, 2, 3 e assim por diante. Então, falso. Fecho o parênteses do PROC-V, retornamos para o se erro, ponto e vírgula. Se ele não achar a nota fiscal, quer dizer, se acontecer o erro, entre aspas, eu vou colocar o texto em aberto. Fecho as aspas e fecho parênteses. Efetuo a entrada e agora eu vou copiar a fórmula para baixo. Aqui já tem uma formatação condicional, ele já está mostrando todo mundo que está em aberto em destaque. Vou copiar a fórmula para a minha direita, pedir aqui para preencher sem formatação, e aqui eu tenho que alterar, em vez de 5, é 6, para ele me trazer o valor pago, e aqui, em vez de aberto, eu vou mostrar o vazio. Então, abre aspas, fecha as aspas, faço a entrada, vou arrastar, e ali ele já me trouxe. Só para vocês verem, então ele veio aqui, checou. Tem a nota fiscal 1, então ele foi lá no relatório, checou. Ah, tem um, já me trouxe a data do pagamento e o valor pago. Então, viram que aqui ele já trouxe a data e o valor. Nesse caso aqui, ó, nota fiscal 3, ele foi lá. Tem a nota fiscal 3? Não. Senão, se a gente não tivesse feito o controle de erro, ia aparecer o ND, porque como ele não achou, ia cair no controle de erro. E aí, como nós usamos o se erro, mostramos o texto em aberto e no valor pago mostramos o vazio. Então, aqui, mais um exemplo aí para vocês entenderem como é que se utiliza o PROC-V na prática. Então, isso é uma coisa que a gente usa bastante, cruzar dados entre planilhas. Laboratório. Se você não baixou o exercício prático deste curso, faça o mesmo agora. É importante que você realize o laboratório para praticar e memorizar o que você aprendeu durante o curso. O exercício proposto é o seguinte: item 1. Na célula C5, utilize a função de procura para localizar o nome do cliente baseado no seu CPF. Copie a fórmula até a célula C9. Item 2. Na célula E5, utilize a função de procura para localizar o respectivo valor baseado no pacote de viagem adquirido. Copie a fórmula até a célula E9. Item 3. Na célula F5, utilize a função de procura para localizar a data de saída baseado no pacote de viagem adquirido. Copie a fórmula até a célula F9. Item 4. Na célula G5, utilize a função de procura para localizar a data de retorno baseado no pacote de viagem adquirido. Copie a fórmula até a célula G9. Item 5. Na célula H5, utilize a função de procura para localizar a duração em dias baseado no pacote de viagem adquirido. Copie a fórmula até a célula H9. Item 6. Altere na coluna B, na lista suspensa, o número do CPF. E na coluna D, também na lista suspensa, o pacote de viagem,
para que você possa verificar as mudanças que ocorrem neste exercício. Boa sorte e nos vemos na resolução do laboratório.